Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre inteligência artificial. Como é que essa tecnologia pode ajudar as empresas, a quem quer empreender também, mas sendo utilizada aí com responsabilidade e da melhor forma possível. Para isso a gente está conversando com o Thiago Iac, que é CEO da Iac Ventures. Thiago, retomando então o raciocínio que a gente estava antes, que é essa questão dessa aplicação da inteligência artificial. Como é que o empreendedor pode aplicá-la de forma efetiva, Thiago? Você falou que você você treinou a sua inteligência para responder os seus e-mails, pelo menos aqueles mais complicados de fazer. Como é que o empreendedor pode chegar a esse ponto que você está? Será que tem que investir em cursos? Como é que faz para ter esse caminho? Bom, aprender o que está por trás ali, né, é fundamental, mas você não precisa ter um nível de conhecimento muito técnico para poder usar. Enquanto empreendedor, a não ser que você vá empreender de maneira técnica, né, com desenvolvimento, aí sim você tem que se debruçar muito, muito mais, como é o meu caso aqui. E aí você tem que entender tecnologicamente como funciona, como você cria essas redes que vão aprender. Mas para o empreendedor de outros segmentos que não da tecnologia, essas ferramentas hoje elas estão muito acessíveis, né? E nas principais ferramentas hoje, você tem que... o barato dessas ferramentas, o legal delas é que elas são tão fáceis que você pode começar a usar e pedir para elas te ensinarem a usar a própria ferramenta. Então, hoje você pode usar ferramentas de conversa para poder aprender como elas podem te auxiliar na sua própria empresa. Então, eu acho que o aprendizado começa por aí, né? Começa a ir lá e começar a tentar usar e perguntar, começar a entender como a ferramenta funciona e adquirir aí seu conhecimento do próprio uso. Thiago, quais são os desafios, então, da inteligência artificial? O que a gente vai ter de problema daqui para frente? Ou, pelo menos, o que a gente deve se preocupar em relação a essa tecnologia? Existem algumas preocupações ali relacionadas com a inteligência artificial. Eu diria que no segmento aqui, de um modo geral, uma das preocupações é a necessidade de pessoas qualificadas, né, para poderem atuar. Então, mesmo as pessoas que trabalham ali com o seu chatbot, a gente vai precisar de algumas pessoas que sabem fazer o que a gente chama hoje de engenharia de prompt, por exemplo, que é criar as perguntas que vão para essas inteligências artificiais. E hoje a gente tem uma necessidade de pessoas ainda dentro desse segmento e a gente sabe que essa necessidade vai aumentar e muito. Então, ter acesso ali a mais pessoas qualificadas para poderem trabalhar é um dos desafios. Mas tem um outro desafio aqui que ele é muito importante, que ele está relacionado ao uso de dados, né? Então a gente tem agora algumas regulações a respeito de uso de dados surgindo no Brasil, especialmente sobre inteligência artificial, tá? E no mundo também. Porque esse talvez seja o ponto aqui que vai ser o ponto crucial e decisivo sobre o uso da tecnologia, que é poder acessar os dados. Eu posso acessar os dados privados de alguma pessoa para treinar, por exemplo, a minha base, né, de aprendizado. Ou seja, alguma empresa ou pessoas têm o direito de não serem aprendidas por inteligência artificial. Então essas novas regulações elas vão começar a endereçar esses pontos e a gente vai tocar em alguns pontos, inclusive éticos, sobre o uso desses dados, né? Porque nem todos os dados usados vão ser públicos. E aqueles dados privados vão precisar do consentimento ali dos diversos usuários ao redor do mundo, diversos clientes e pessoas e empresas ao redor do mundo. E isso vai exigir algum tipo de sistema que gerencie essas permissões. Então, a gente entende que temos um desafio aí pela frente muito relacionado ao uso de dados para treinamento de inteligência artificial. Esse é um ponto extremamente importante, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente não pode utilizar de uma forma qualquer os dados que a gente tem de clientes, de funcionários, enfim. Esse é um grande gargalo, talvez, que tenha, né, Thiago? Afinal de contas, tem que utilizar com bastante responsabilidade. Thiago, ainda nesse ponto, é possível tentar alguma forma de conseguir utilizar esses dados de forma correta? Por exemplo, ter algum tipo de autorização desses clientes ou, enfim, ter autorização dos funcionários? Como é que fica nesse ponto, hein? Como é que eu posso aplicar a inteligência artificial na minha empresa, respeitando funcionários e clientes, também sócios, né? Enfim. Sim.
Bom, a primeira coisa que a gente tem que seguir hoje é a LGPD, ou seja, LGPD, GDPR, para quem trabalha também aqui internacional, Europa especificamente, né? Então, seguir os padrões de cuidados de dados pessoais, ele é um ponto muito importante, né? E essa lei ela vai tratar, inclusive, do consentimento, ou seja, para algumas funcionalidades eu vou precisar pedir consentimento para o meu usuário a respeito do uso dessa informação, tá? E aí, assim, eu acho que o primeiro cuidado que a empresa tem que ter é esse, né? Ela tem que ter ali, primeiro, em relação ao consentimento, ou seja, a permissão do uso dos dados. Segundo, ela tem que ter, né, políticas ali de segurança de armazenamento dessa informação interna, também é um ponto muito importante quando a gente está trazendo aqui a questão do uso de dados por inteligência artificial. Um outro ponto adicional aqui é onde a empresa vai usar esses dados, ou seja, por exemplo, eu estou usando uma inteligência artificial, mas ela está hospedada aqui no Brasil, ela é minha, ela está dentro da empresa, ou ela está hospedada fora. Quer dizer, eu conheço o sistema onde eu estou usando esses dados, porque eventualmente você está pegando seus dados e pode estar usando eles num sistema que está fora do domínio da lei de proteção de dados, por exemplo, brasileira. E aí a empresa ainda assim ela é responsável. Então, ter todo o cuidado sobre a cadeia e gerenciamento dos dados, desde o início ali, de pegar o consentimento do usuário, até onde eu vou guardar esses dados e quais padrões de segurança eu vou estar usando, e até ali na frente como eu vou usar essa informação, vão fazer parte cada vez mais da natureza das empresas. E, complementando, não é uma coisa só para os grandes não, tá? Empresas menores, incorporadoras, imobiliárias, todo mundo que trabalha com dados vai ter um pouquinho de responsabilidade na guarda dessa informação e como estão usando essa informação em sistemas de inteligência artificial, tá? A gente provavelmente vai ter que justificar ali na frente, se a gente tomar alguma decisão, por exemplo, baseada em inteligência artificial, eu vou ter que justificar que essa minha decisão aqui, ela foi tomada com base em uma inteligência artificial, que eu sei como ela processou essa informação, eu sei onde ela está hospedada, eu sei de onde os dados vieram e sei quem foi que me deu permissão sobre esses dados. Thiago, como é que está o Brasil nesse cenário, hein? Nosso país está preparado para trabalhar com inteligência artificial? Ou você acha que as pessoas precisam talvez aprender um pouco mais, talvez se desenvolver um pouco mais? A questão também do aprendizado no Brasil, né, que é muito importante. Mas você acha que o nosso país está preparado já para trabalhar com essa tecnologia? Olha, eu acho que sim, tá? Eu vejo aqui que a gente tem bons avanços aqui dentro de legislação e regulação dentro desse tópico, tá? A gente tem algumas conversas bem avançadas nesse sentido, tá? E que não deixam para trás outros países aqui. Quando a gente está olhando, a gente tem uma lei de proteção de dados muito importante. A gente tem sistemas, por exemplo, sistema bancário muito avançado, ou seja, a gente já trabalha muito bem com dados aqui, tá? Agora, a gente é um país muito assimétrico também, né? A gente tem muita falta de informação em alguns campos, muita necessidade de educação por alguns outros. Então, na mesma medida em que, sim, a gente tem um Brasil super preparado aqui para trabalhar com dados, a gente tem algumas empresas ali que vão ter que ter um nível de aprendizado maior para poder correr atrás aí desse prejuízo. Se a gente imaginar sobre esse ponto, né, de desenvolvimento da inteligência artificial, essas empresas que possam estar ali com menos acesso vão ter que realmente correr atrás para poder trazer isso para dentro do seu processo. O atualizar agora está diferente, né? Antigamente a gente falava que uma empresa tinha que se atualizar a partir daquilo que era novo, né? Desenvolvido, enfim, de projetos, processos. Hoje em dia tem que se atualizar com relação a justamente essa inteligência, né? Não, exato. E o volume que a gente tem hoje de novas tecnologias surgindo a cada dia, né? É importante também para a gente poder pensar aqui o que eu vou incorporar na minha empresa e, eventualmente, você está criando uma super inovação ali, investindo muito numa tecnologia, por exemplo, em que um novo sistema de inteligência artificial vai substituir o seu time, daquele recurso todo que você estava gastando ali em tecnologia, de repente pode ser substituído por uma nova função em um desses sistemas de inteligência artificial. Então não basta hoje estar inovando, você tem que estar inovando, mas tem que estar de olho nas novas ferramentas, porque a velocidade de novos produtos, né, dentro desse campo, ela está imensa. Se a gente fizer um recorte agora daqui para um ano atrás, a gente tivemos aqui algumas
alguns marcos ali de novas tecnologias surgindo que mudaram totalmente o processo de desenvolvimento. Por exemplo, o desenvolvimento de software ele ganhou um avanço gigante dentro desse período. Tiago, nosso programa está chegando ao fim, então eu queria que você desse uma dica rapidinho para a empresa que está começando a trabalhar com inteligência artificial. Uma dica aí de ouro. Bom, minha dica aqui é não tenham medo, tragam a ferramenta para dentro do processo. Comecem pelo simples, né? Se você não está usando inteligência artificial no seu processo, começa com uma ferramenta como um ChatGPT ou ferramentas abertas ali de conversa e comecem perguntando ali se aquela inteligência artificial conhece a sua empresa, por exemplo. É um ponto sempre que eu gosto aqui de começar. Porque se ela conhece a sua empresa, você já pode começar perguntando ali como funciona, como é a sua empresa, enfim, tendo mais detalhes. E a partir daí você segue usando mais ainda a ferramenta. Tiago, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Foi muito bom poder dividir esse tempo com você e eu tenho certeza que a gente conseguiu dar um caminho, pelo menos, para quem quer trabalhar aí com inteligência artificial. Obrigado, viu? Obrigado, prazer aí. A entrevista especial fica por aqui. Obrigado pela companhia da sua audiência e continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau! Olá, seja bem-vindo! Está no ar a entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado para a gente conversar sobre assuntos que farão toda a diferença para você que já tem uma empresa e para você que tem o sonho de abrir o seu próprio negócio. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Como é que será que essa tecnologia está sendo empregada aí nas empresas, hein? Como é que ela pode se desenvolver e ajudar a todo mundo se tornar cada vez melhor e também os desafios de utilizar essa tecnologia. Para isso, a gente vai conversar com o Thiago Iac, que é CEO da Iac Ventures. Thiago, seja bem-vindo ao canal Empreender. Obrigado pela sua participação com a gente. Márcio, prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece aqui sua participação. Thiago, inteligência artificial. Não tem outra coisa, não tem outro assunto hoje no mercado. É tudo sobre isso. Como é que a gente pode aplicar isso, como que a gente pode colocar na empresa, como que a gente pode se desenvolver. Então, Thiago, o primeiro passo para quem tem uma empresa já ativa, que talvez uma empresa antiga, de uma empresa, sei lá, tem 20 anos já no mercado, como é que ela faz para se adaptar a esse novo mercado, essa inteligência artificial? E mais do que isso, essa inteligência vai poder ser utilizada por qualquer tipo de empresa, em qualquer nicho, ou tem aquelas empresas que não poderão ou talvez não seja uma boa ideia investir tanto em inteligência artificial? Bom, vamos lá. Primeiro, a inteligência artificial é uma tecnologia generalista, né? Ou seja, ela está aqui para estar impactando todos os segmentos, né? Então não tem um nicho específico, não é uma empresa só de tecnologia que vai ser impactada com o uso da inteligência artificial. Todos os nichos, todos os mercados, eles vão poder fazer o uso da inteligência artificial no seu processo, seja otimizando o processo, né, para você ganhar mais performance, ou seja, você vendendo inteligência artificial ali como um produto final. E pensando aqui nas empresas que elas já têm um histórico mais longo, né, essas empresas sim, é óbvio que elas podem se beneficiar muito da inteligência artificial, especialmente se forem empresas que já tiveram seus padrões de dados ali organizados ao longo do tempo, né? Porque a gente entende que a inteligência artificial ela depende de dados para ela poder ser útil, né? Ela é uma tecnologia que ela aprende com informação e a partir dessa informação ela cria respostas, né? Se a gente pode falar assim de maneira simples. Ou seja, empresas que têm um longo histórico vão tender a se beneficiar muito bem da inteligência artificial, contanto que elas tenham tido ali organização nos seus dados e processos. Né? Agora, se eventualmente você tem uma empresa que ela é zero tecnologia ali, ainda assim essa empresa ela pode se beneficiar muito, tá? As tecnologias de inteligência artificial hoje elas estão presentes não só ali nessa análise de dados e ajudando a empresa ali nos seus processos
internos, mas, por exemplo, com os chatbots, com os canais de atendimento, enfim. Dá para uma empresa que tem um histórico longo tirar muito proveito dessas novas tecnologias hoje. E qual que é a dose, hein, Thiago? Qual que é o nível certo disso? Para a gente conseguir utilizar essas informações e ter respostas que vão auxiliar a empresa, mas também não perder a humanidade da empresa, não só com relação ao atendimento ao cliente, né, o chat ali que tem, mas também com relação a esse atendimento como um todo, a essência da empresa. Esse ponto ele é bem interessante, né, porque a gente tem a ideia de que a inteligência artificial e principalmente aqueles chatbots que a gente viu durante muito tempo, do digite 1, digite 2, aperte 1, enfim, que são muito baseados em regras, né, e são muito pouco humanos, como padrões ali de atendimento, né? E quando você para comparar hoje com as novas tecnologias, elas já estão muito mais humanizadas, ou seja, elas já conseguem reproduzir ali comportamentos mais humanos, mas acima disso elas conseguem entender o cliente, né? Então eu falo muito aqui que inteligência artificial hoje ela tem que ser usada para humanizar o processo, ou seja, não é para robotizar o processo. É para que a gente possa fazer o que a gente chama de hiperpersonalização, por exemplo, considerando aqui os chatbots hoje, né? Para que eu possa entender cada cliente meu e conseguir me comunicar com ele de maneira muito mais eficaz. Ou seja, eu entendo o comportamento de cada cliente, eu sei qual é a situação dele, eu sei qual é a história dele comigo aqui. E humanamente, às vezes é muito difícil de você conseguir que um atendimento ali ele consiga capturar todas essas informações, sintetizar, né, e entender essas informações e colocar ela numa conversa. Então a inteligência artificial ela vem também para auxiliar nesse ponto. Agora, não é o que a gente chama de bala de prata, né? Ou seja, vão ter muitas situações em que você tem que ter realmente o atendimento humano. E aí, a minha aposta aqui, o que eu olho muito é que esse atendimento humano ele vai se valorizar cada vez mais, tá? Ou seja, produtos ali que você tem o atendimento humano, que tem a necessidade de você estar falando com alguém, né? Para você poder fazer uma boa escolha de um determinado produto, enfim. Bom, esse atendimento ele não vai morrer, ele vai ser cada vez mais necessário, especialmente para lidar com tudo aquilo que a inteligência nem sempre é capaz. Por exemplo, nas questões de sentimento, de entender se um cliente eventualmente está um pouco mais estressado ou não, como é que você vai tratar, enfim. Nesse quesito, você tem sempre ali o humano ainda é a melhor resposta. A inteligência artificial vai chegar a um ponto de substituir o ser humano como um todo, já que ele está cada vez mais humanizado. E qual que é o impacto disso numa empresa? Como é que a empresa pode se beneficiar disso? Bom, uma máxima que tem dentro de tecnologia hoje é você falar que você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas vai ser substituído por um humano que saiba usar muito bem a inteligência artificial. Então hoje a inteligência artificial ainda é uma ferramenta, né, que amplia muito o poder humano, né, ou seja, hoje você tem inteligências que são capazes de criar imagens muito facilmente, de criar texto, de criar conteúdo e todo tipo de criação, né, feita com inteligência artificial hoje muito acessível. Então a gente vê isso como uma ampliação ali do poder humano. Agora, seria também a gente pensar hoje que não vai substituir. Bom, algumas funções sim vão ser substituídas por inteligência artificial, ou pelo menos como alguns humanos vão ganhar uma performance muito mais alta, né? Ao usar a inteligência artificial, você vai ter menos necessidade de pessoas em determinados segmentos. E aí, para empresas, assim, você tem como se beneficiar, sim, das ferramentas de inteligência artificial para otimizar o seu processo. E aí, seja dando mais qualidade, enfim, para aqueles funcionários que estão ali. Mas o que importa é que quando você traz essa inteligência artificial para dentro do seu processo, você consegue ali ganhar uma performance. Hoje, você tem algumas inteligências artificiais, a exemplo do ChatGPT e diversas outras aqui, em que você consegue treinar, né, inteligências artificiais para responderem a padrões ali específicos seus. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu treinei uma inteligência artificial aqui minha para responder e-mail. Eu peguei todo o meu histórico de conversas e treinei ali. Bom, ela responde automaticamente aos meus e-mails? Não responde automaticamente aos meus e-mails.
Mas quando eu tenho alguma coisa um pouquinho mais longa, já tenho ali uma resposta que me auxilia, já me guia nessa minha resposta e eu ganho muito mais performance. E assim como eu consigo criar aqui um ajudante aqui para mim, para me ajudar a escrever melhor os meus e-mails, você consegue criar, por exemplo, uma inteligência artificial que cria imagens já no padrão da sua marca. E aí você diminui o seu tempo de pesquisa, por exemplo, tendo que procurar imagens ou comprar no banco de imagens, elas já estão ali prontinhas para você. Então, ou seja, tem uma infinidade de funções que a gente consegue treinar uma inteligência artificial para poder cumprir, né, que eventualmente seriam tarefas humanas, mas que hoje podem ser usadas para complementar o teu time humano ali dentro da empresa. Tiago, então a gente tem que tirar um pouco desse mito, dessa história de que a inteligência artificial é uma vilã, está vindo para dominar o mundo, para tirar emprego, para substituir o ser humano. Essa não é a realidade, né? A realidade é justamente ter algo que vai auxiliar as empresas a se desenvolverem e os seres humanos também. Eu acho que até para o consumidor vai ser um pouco mais acessível e vai se tornar mais fácil trabalhar com isso, né? Claro, claro. É o que a gente fala hoje dos copilotos, né? Em termos de inteligência artificial. A maioria das ferramentas que a gente tem hoje em termos de inteligência artificial a gente chama de copiloto, ou seja, são auxiliares, tá? Que a gente entende que vai ter sempre um humano ali que tem aquela função principal, né, sendo executada, mas você tem uma inteligência artificial ali que vai ser um auxiliar, normalmente trazendo visibilidade para alguma coisa que você não consegue ver, tendo uma capacidade de analisar muito mais informação, né, de maneira imediata, e aí ampliando esse potencial humano durante a execução de uma tarefa, de uma operação, né? Mas dizer que substituiria hoje não é a realidade dos sistemas de inteligência artificial. A gente tem hoje alguns sistemas que são muito bons em vou te chamar de mimetizar o comportamento humano, né? Mas ainda não se tem hoje um sistema que você tenha 100% de confiança, né, na decisão dele. Tratando aqui, óbvio, desses sistemas mais generalistas, né, de criação de imagem ou de chat, em que você não pode confiar 100% no que é dito pela inteligência artificial. Então ela é um belo auxiliar, mas no fim a confiança ainda não é plena nesses sistemas, ou seja, a informação ali a gente não pode confiar ainda de olhos fechados. Utilizar com consciência e utilizar com responsabilidade. Eu acho que esse é o grande lance, né? Afinal de contas, é você entender como é que funciona essa tecnologia e colocar em prática. É o que você disse, ela não está 100% pronta, né? Mas não é nem questão de estar 100% pronta. Eu acho que é mais uma questão de realmente saber utilizar da melhor forma. Porque é aquilo que a gente falou, ela não vem para substituir, ela vem para complementar. É o copiloto que você disse, né? Então tem que ter bastante atenção nesse sentido, né? Entender que ela precisa ser trabalhada da melhor forma e ser desenvolvida também por quem está utilizando, né? Exato. E hoje um do ponto, acho que complementar aqui para as empresas pequenas, né? Essas ferramentas elas estão muito acessíveis e elas ampliam muito o poder da empresa a um custo muito pequeno, tá? Então hoje, por exemplo, para você desenvolver software ou que seja você ter uma inteligência que te ajuda ali a fazer uma função no seu Excel ali que era um pouco mais difícil, que você tinha que pesquisar algumas horas, você vai ali hoje e pergunta para uma inteligência artificial que traz a informação ali muito pronta. E aí eu acho que tem um benefício muito grande para as empresas pequenas ao usarem essas ferramentas disponíveis hoje, e a gente está falando de um período muito curto, né? A gente tem aí uma história de praticamente um ano dessa popularização das ferramentas mais acessíveis e mais disponíveis para todo mundo. Então as empresas que conseguirem olhar hoje, tirarem proveito, vão conseguir se comunicar melhor, vão conseguir otimizar processos internos e aí vão conseguir ganhar uma competitividade mais alta dentro do seu segmento. E principalmente desenvolver produtos, né? Eu acho que é uma coisa que vai auxiliar bastante, que eu acho que tem esses 3 pilares, me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que é uma questão de aplicação na empresa para desenvolvimento da empresa, a partir das informações ter os códigos corretos para conseguir melhorar essa empresa,
ter o tratamento dentro da empresa, né, o processo na empresa ser melhorado e o atendimento ao cliente. Então, acho que são 3 pilares que vão auxiliar bastante, né? Sim, sim. Ainda mais quando a gente fala dos modelos de linguagem, né, que são os modelos de inteligência artificial que estão mais em voga, agora a gente chama de modelos de linguagem. E esses modelos de linguagem atuam justamente nesses pontos, né? Eles têm a capacidade de melhorar o atendimento porque falam como humano e têm uma capacidade de entender dados ali e conversar com uma pessoa, ou seja, não é aquela conversa mais robotizada, mas também tem uma capacidade de analisar dados muito grandes. E aí esses mesmos modelos, eles ganham uma funcionalidade muito importante quando você traz ali da porta para dentro da empresa, né? Olhando para os processos, para os seus dados, para as suas informações internas ali, você tem um auxiliar de tudo que é operacional dentro da empresa, é de grande utilidade no final. A tecnologia sendo trazida aqui para dentro da empresa. Tiago, vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo e na volta a gente continua com esse bate-papo. Combinado? Combinado. A entrevista especial volta já.